temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre de Moraes. Esse último é o mais ativo. Ele se comporta como líder de partido de esquerda de oposição, ele se comporta o tempo todo. E por que essa ação? Esse inquérito de fake news. Primeiro que fake news não existe, né? Nos acusa de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. Essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio. Bolsonaro também expressou sua insatisfação em relação à postura de Pacheco, afirmando que o senador tem demonstrado ser uma pessoa parcial. Não vou negar que apoiei. Eu não esperava que ele fosse ser tão parcial como está sendo ultimamente. Não quero atrito com ele, mas uma parcialidade enorme. Eu vejo na mídia e ele diz que está protegendo o Supremo. Não é atribuição nossa proteger o outro poder, é tratar com dignidade e isenção, como propriamente diz a nossa Constituição. E o poder mais forte do momento da República é o Supremo. Até o dia 18 de maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal realizou ou executou 172 ações de ingerência contra o governo federal desde 2019, início da gestão de Bolsonaro, e no Congresso cerca de 55 atividades barraram as ações do Executivo. Ana. Vitor, já que o presidente mencionou aí o nome de 3 ministros, né, Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, vamos mandar aqui um recado, então, para eles, né? O Barroso, obviamente, depois do que vimos aí nessa soltura de alguém que foi condenado a 37 anos de prisão, será que ele vai a Boston? Fica a pergunta para o ministro Barroso explicar como isso foi feito, se essa é a tal democracia que ele quer salvar, se é o mal contra o bem, como ele disse, se ele respeita os tais checks and balances, né, que eles falam tanto, o sistema de freios e contrapesos. Será, ministro Barroso, que o senhor vai explicar essa decisão na próxima viagem a Boston? Para o nosso querido Alexandre de Moraes, eu vou ler aqui a decisão de Alexandre de Moraes em 2018, quando ele votou a favor do indulto presidencial de Michel Temer, abro aspas, para o iluministro Alexandre de Moraes. Na questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não, assim como vários parlamentares que também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, de leis e votos normativos, função constitucional prevista por esse checks and balances, eles adoram isso, né? Freios e contrapesos. Assim como o ato de clemência constitucional, continua o senhor ministro Alexandre de Moraes, não desrespeita a separação de poderes, não é uma ilícita ingerência do Executivo, com o devido respeito às posições contrárias na política criminal, que é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, ou seja, graça ou perdão presidencial, seja individual ou coletivo, não faz parte da política criminal. Encerra aí o senhor ministro Alexandre de Moraes. O indulto é um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal. Para finalizar, o recado ao senhor ministro Fachin, como nós somos chatos, repetitivos, nós vamos repetir o parágrafo do relatório da Polícia Federal a convite do TSE em 2016, que atesta o seguinte, senhor Fachin, em relação às nossas urnas de primeira geração. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização de voto no boletim de urna. Portanto, senhores ministros, os senhores podem falar o que quiserem. Aqui também nós vamos continuar de olho, trazendo tudo que os senhores falaram em votos, suas ações, a hipocrisia de fingir que defende uma democracia, mas vocês não defendem, vocês defendem um projeto de poder nefasto
que fez parte da vida dos brasileiros durante muitos anos, comandado pelo pior corrupto que o nosso país já viu, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e que vocês pavimentaram o caminho perfeito para burlar as nossas leis e fazer com que ele continuasse solto e agora concorresse a presidente da República. O Brasil não merece nem o Lula e nem vocês. Diga, Paulo. Pois é, são 3 ministros que não fazem o papel de ministros da Suprema Corte. Esse é que é o problema. Não é que eles só aterrorizam o Brasil, eles se acham agentes políticos, né? O Barroso, ele é campeão de discursos, ele parece que está no plenário. Eu só ouço o Barroso falar, para mim parece que ele está no plenário. Ele é um militante, ativista das ideias dele. Aliás, se vocês forem eu estava lendo aqui enquanto a Ana estava falando, o perfil do Barroso na Wikipedia, e fala abertamente que ele é um advogado, um defensor da legalização das drogas, que ele é conhecido como um progressista, que ele age em favor do aborto também, a agenda dele são aborto, né? São todas as pautas, são pautas que você não enxergaria em um juiz. O que faz um juiz? O papel do juiz. Para que serve o juiz? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário lê a lei e simplesmente julga. Não deveria interessar qual é a opinião do ministro Barroso a respeito do aborto. Não deveria interessar qual é a opinião do ministro Barroso a respeito das drogas. Mesma coisa o Fachin. Então, qual é a opinião do Fachin? Não interessa, né? Se está escrito no texto da lei, o que acontece? O povo se elege os seus representantes, esses representantes deveriam fazer as leis vão lá, são sancionadas pelo Poder Executivo, e quando chegar na hora do Judiciário, o Judiciário julga as pessoas de acordo com o que está escrito na lei. Mas, no entanto, não é lei. Interessa a opinião do ministro Alexandre de Moraes, a opinião do ministro Fachin, a opinião do ministro Barroso, e aí se eles são militantes ideológicos, 2 dos 3, né, colocados pelo PT, o terceiro colocado pelo vice-presidente na chapa do PT, que acabou presidente, Michel Temer, os 3 militantes de esquerda vão lá e vão transformando o Brasil à sua imagem e semelhança a despeito do voto do eleitor. Então, isso não é democracia, isso é o oposto da democracia, né? Democracia é o regime onde o povo manda. Mas quem manda no Brasil? Quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Há alguma dúvida disso? Existe alguma lei hoje que é feita sem o Supremo Tribunal Federal se meter? Ora, eles se metem em questão tributária, se metem em relações internacionais, se metem em tudo. Não há nada, hoje não há uma ação do presidente que não seja contestada. Até as que, como o indulto presidencial, são explícitas na Constituição como atribuições do Poder Executivo, todas vão parar no Supremo Tribunal Federal. Mais de 170, ou sei lá, 178 ações contra o Executivo. Então quem manda no Brasil? É o povo? Não. É o presidente? O suposto presidente que eu estou ouvindo há 4 anos que vai dar um golpe? Não manda nada. Quem manda? Manda o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal foi colocado lá por quem? Ora, por presidentes que subverteram o funcionamento da República através de um esquema de corrupção. O primeiro, mensalão, que acabou de soltar o senhor Marcos Valério, como vocês estavam comentando. Primeiro mensalão, onde o PT ia lá e comprava os parlamentares. O segundo, o petrolão, onde o esquema da Lava Jato, onde o PT foi lá e comprava a eleição, comprava os parlamentares e comprava as eleições. Então, esse sistema levou ao poder esses homens que estão hoje mandando no Brasil. E nós vamos às urnas, falamos, não queremos esses caras no Brasil.